Fala, turma! Novo vídeo. Mais uma questão de Regimento Geral da Unesp. Naquele estilo, turma. Galera, situação hipotética. Estudo de caso, situação problema. Aqui, ó, nono vídeo resolvendo questões para concurso público da Unesp sobre Regimento Geral neste modelo, neste tipo. Historinha, estudo de caso. Vamos lá. Tem a personagem Joana e o personagem Tiago, ou seria a personagem Tiago? Escreva nos comentários. É a mesma coisa de cônjuge. O cônjuge, tanto para homem quanto para mulher. Seria a personagem, tanto para homem quanto para mulher. Apenas uma interação. Vamos à questão. Em tela, pause o vídeo, leia, reflita. Imagine-se lá no dia da prova. Esta questão. Um ponto, hein? Vale? Consegue? Vai obter? Vamos conquistar a vaga. Joana é chefe do setor de almoxarifado e ela tem notado que Tiago costumeiramente utiliza os veículos da Unesp e outros equipamentos de trabalho sem o devido zelo, o que tem provocado desgaste prematuro. A realização desse tipo de conduta na avaliação de Joana deve resultar na aplicação de pena disciplinar de repreensão. Com base na situação hipotética e no que está disposto no Regimento Geral da Unesp, é correto afirmar que a pena de repreensão... Olha que legal, turma! Toda uma historinha, mas se você diretamente viesse aqui ao núcleo da questão, falou da pena de repreensão de acordo com o Regimento Geral da Unesp. Então, tudo ou mais, para este caso aqui da questão, desta questão, não fará diferença. Você já sabe qual é o assunto. Pena de repreensão, está no regimento. E sobre pena de repreensão, o que está certo? Alternativa A, ou a B, ou a C, ou a D, ou a E. Sabe responder? Antecipo para vocês que esta questão é de nível fácil. Mas, olha só, mas muita gente errou. Por que será? Confusão com a história. Realmente, galera, muitas pessoas se perderam na história. Por quê? Fala de Joana, chefe do setor de almoxarifado. E a Joana nota que Tiago utiliza lá o veículo da Unesp e outros equipamentos de trabalho sem o zelo devido, e isso provoca o desgaste prematuro do veículo e dos outros equipamentos. Turma, Joana é chefe do setor de almoxarifado. Em algum momento da história disse que Tiago trabalha com Joana? Não, diz que Tiago utiliza os veículos da Unesp e outros equipamentos de trabalho, mas a Joana, chefe do setor de almoxarifado, ela observou, né, essa atitude do Tiago. Não falou que ela é superior a dele, não falou que é chefe dele, falou que ela é chefe do setor. Turma, vai valer a pena. Fica aí. Espera aí, vamos com calma. Tiago trabalha na Unesp, Joana também. Tiago usa veículo e equipamentos da Unesp sem o devido cuidado, o devido zelo. E a Joana, chefe lá do almoxarifado, observa esse jeito de ser do Tiago, utilizando, né, de maneira incorreta ou sem os cuidados, os carros ali da Unesp, veículos. Mas espera aí, o que é importante? Isso aqui, ó. Na sua prova, você grifa. Quer saber sobre pena de repreensão? Vá às alternativas. Ao invés de ficar aqui perdendo tempo, tentando entender, Joana é chefe do Tiago ou não? Ou Joana está num setor, Tiago é de outro setor, mas Joana, daquele setor diferente, está observando a atitude do Tiago e ela fez uma avaliação, o pensamento dela. Opa, precisa da aplicação de repreensão para o Tiago. E aí, com base na situação, né, na história e no disposto do regimento, não está prevista a pena de repreensão na legislação, no regimento? Claro que não. Você vem estudando o regimento, você sabe que tem. Deve ser aplicada pelo reitor? E aí, será? Toda e qualquer pena ou penalidade de repreensão na Unesp inteira,
O reitor é quem vai repreender um motorista, um chefe de um departamento, o chefe de um almoxarifado, a pessoa que utiliza equipamentos da Unesp, toda e qualquer pessoa do corpo técnico administrativo, docentes também, professores, tudo é o reitor. Ô louco! Ninguém, pelo que eu saiba, marcou nem a alternativa A nem B. A C está aqui. Deve ser aplicada pelo chefe de departamento, caso o Tiago seja professor. Opa! Isso que é intrigante. A pessoa, uma outra pessoa, né? Leu aqui, Joana, chefe do setor de almoxarifado. E ela nota que o Tiago utiliza veículos e outros equipamentos sem cuidado, sem zelo. Então, a Joana, se o Tiago for professor, a Joana não é chefe do Tiago. Primeira coisa. Mas mesmo que ela fosse chefe do Tiago, não ajuda nem atrapalha na resolução da questão. Você tem que focar nas alternativas. Repreensão, essa pena ou penalidade, está prevista no regimento? Está. Então não é a alternativa A. Deve ser aplicada pelo reitor? Nós sabemos, nós estudamos o regimento. Você acompanha os vídeos aqui do canal, não é verdade? Sabe que o reitor aplica demissão, tanto para o professor quanto para o servidor técnico administrativo. E o reitor aplica o desligamento para o aluno, porque não dá para demitir aluno. Então a pena mais grave é aplicada pelo reitor. O reitor poderia aplicar a pena de repreensão? Sim, porque está lá no regimento dizendo que a autoridade de hierarquia superior pode aplicar as penas ou penalidades das outras autoridades de hierarquia abaixo do reitor. Mas quem é que aplica a repreensão de acordo com o regimento? Seja para o professor, seja para o aluno, seja para o servidor técnico-administrativo. Não está escrito reitor. Ele pode? Poderia. Mas quem deve aplicar não é o reitor. Não é. Então não é a alternativa B. Guardou? Ele poderia aplicar? Talvez. Porque ele está acima das outras autoridades que aplicam penas ou penalidades. Contudo, não cabe a ele ficar aplicando a pena de repreensão. Não é um dever do reitor, tá bom? Deve ser aplicada pelo chefe do departamento se o Tiago for professor. Opa! Então quer dizer que o Tiago é um professor que utiliza veículos da Unesp e outros equipamentos de trabalho, sem zelo, sem cuidado. Aí a Joana observou. Poxa, está desgastando prematuramente os carros, os equipamentos. E ela acha, né, na avaliação da Joana, que para o Tiago deve ser aplicada a pena de repreensão. Consegue perceber que o entendimento da história é outro se você olha a alternativa por alternativa? O importante é isso aqui, galera. Esqueça a história. Vamos fazer de conta? Tá ali, ó, marquei. Pena de repreensão está prevista? Sim. Deve ser aplicada pelo reitor? Não, não deve. Poderia. Não é dever, não é obrigação do reitor a aplicação da pena de repreensão. O reitor deve aplicar demissão ou o reitor deve aplicar desligamento. Deve ser aplicada pelo chefe do departamento se o Tiago for professor? Sim. Está no regimento. Fábio, mas não disse na história se ele é professor. Mas não é isso que cobra a questão. Diz na alternativa C. Se Tiago for um professor, quem aplica a pena de repreensão é o chefe do departamento. É esta a compreensão que você precisa ter nesta questão. D de dado deve ser aplicada pelo presidente do grupo administrativo se o Tiago integrar o corpo técnico e administrativo. Por que eu disse que essa questão aqui, houve muita gente que errou? Porque a alternativa D foi aquela que a pessoa leu. Opa, presidente do grupo administrativo. Se Tiago, né, integrar, compuser o corpo técnico administrativo, então o presidente desse grupo administrativo, para o Tiago lá, pessoal administrativo, repreensão, certinho, marcou, errou. Entendeu? Aqui, aquela associação, opa, palavra administrativo. Na expressão corpo técnico e administrativo.
presidente do grupo administrativo. Tiago, sendo do corpo técnico administrativo, seria o presidente do grupo administrativo que aplicaria a repreensão? Não é. O presidente do grupo administrativo, de um campus considerado complexo, ele aplica pena ou penalidade? Sim. E ele aplica para o servidor técnico administrativo? Sim, mas não a repreensão. Ele deve aplicar a suspensão. Nós veremos, eu trouxe a fundamentação. Não é a resposta da questão. E deve ser aplicada pelo seu chefe imediato, chefe do Tiago, independentemente do cargo que ele ocupe. É assim, galera. Tá desse jeito no regimento? A pena ou penalidade deve ser aplicada pelo chefe imediato, independentemente do cargo que ocupe ali aquela pessoa. Não tem isso no regimento. Não tem isso. Nós vamos relembrar aqui, ó. Aqui, como estava na prova, questão 19, nós falamos que é a alternativa C. Olha aqui o gabarito, prova de 2024, questão 19, C. C de casa, C de congregação. E você vê no regimento sobre penalidades disciplinares aos professores. Eu trouxe apenas o inciso 1º do artigo 158, que diz que a competência para aplicação de penas disciplinares, que são impostas aos docentes, professores, será do chefe de departamento nos casos de repreensão. Deverá ser do chefe do departamento quando for repreensão para professor. Quais as penas aplicáveis aos professores? Repreensão, suspensão, demissão. No caso da repreensão, quem aplica a pena ou a penalidade de repreensão ao professor será o chefe de departamento. Fundamenta a resposta da questão, alternativa C. Sobre servidor técnico administrativo, as penas são as mesmas. Repreensão, suspensão, demissão. Ok? Qual a diferença para o aluno? O aluno tem a advertência verbal, tem suspensão, tem repreensão e tem desligamento. Então, as penas para alunos são 4, com o acréscimo de advertência verbal e a substituição. Não há demissão, há desligamento. E quem é que tem competência para aplicar pena ou penalidade disciplinar a uma pessoa ali do corpo técnico e administrativo? Diretor de departamento e de divisão, no caso de repreensão. Presidente do grupo administrativo do campus, ou do diretor da faculdade ou instituto, que são as unidades universitárias. E também autoridades responsáveis pelos órgãos de que tratam os incisos 1º a 12 do artigo 29 do Estatuto da Unesp, nos casos de suspensão. E ao reitor cabe a penalidade de demissão. Tá entendendo? Por quê? Qual a razão de a questão que deveria ser simples tornou-se difícil para muita gente? Porque a galerinha, a turminha, um pouco despreparada, ficou focando na história, sendo que era simplesmente para saber sobre pena de repreensão. E na alternativa C, que é a resposta da questão, aqui justamente é uma hipótese. Por que hipótese? Hipoteticamente, imaginando que Tiago fosse um professor. Esqueça, Joana. Imaginando Tiago um professor, um docente. Quem é que deve aplicar a pena de repreensão? Chefe do departamento. Por isso é a resposta da questão. Sem discussão, galera. Sem discussão. Você vê aqui. Corpo docente, penas, repreensão, suspensão, demissão. Chefe de departamento aplica a pena disciplinar no caso da repreensão. A penalidade de repreensão deve ser aplicada pelo chefe de departamento quando a pessoa for uma professora, um professor. Agora, se fosse um servidor, uma pessoa do corpo técnico e administrativo, repreensão é aplicada pelo diretor de departamento e de divisão. E lá na alternativa D dizia, não, se ele fizer parte do corpo técnico administrativo, no caso de repreensão, quem aplica é o presidente do grupo administrativo. Não! Você vê aqui, repreensão para o servidor técnico administrativo, será aplicada a repreensão pelo diretor de departamento e de divisão. Agora, a pena de suspensão deve ser aplicada ou pelo presidente do grupo administrativo,
ou pelo diretor da unidade universitária, ou por aquelas 12 autoridades elencadas lá no artigo 29 do Estatuto da Unesp. Ficou bem claro por que não pode ser a alternativa D? Olha o que sugere. Olha a hipótese da alternativa D. Deve ser aplicada o quê? A pena de repreensão pelo presidente do grupo administrativo se o Tiago integrasse o corpo técnico administrativo. E não, você viu. Se o Tiago integrasse o corpo técnico e administrativo, né? Se ele fizesse parte do pessoal técnico administrativo, a pena de repreensão seria aplicada por quem? A pena seria aplicada pelo diretor de departamento e de divisão. Lembre-se, presidente do grupo administrativo, para o servidor técnico administrativo, deve aplicar a suspensão e o reitor aplica a demissão. Gostou do vídeo? Legal? Ou não? Pode escrever nos comentários. Pode criticar. Vamos lá melhorar aqui na gravação e postagem de vídeos. E você, melhorando a cada dia nos estudos, né, no aprimoramento, no entendimento desta legislação, para chegar na prova, acertar a questão, fazer ótima pontuação, ir em busca da vaga. Viu que a historinha aqui, galera? Duas personagens, duas pessoas na história, e o importante era olhar, opa, ficar atento a isso. Fala de pena de repreensão, vou olhar as alternativas. A hipótese da alternativa C. Deve ser aplicada a pena de repreensão pelo chefe de departamento se o Tiago for professor? Sim, está lá no regimento. Agora, a hipótese da alternativa D de dado. A repreensão deve ser aplicada pelo presidente do grupo administrativo se o Tiago integrar o corpo técnico e administrativo? Não. A repreensão não é e não deve ser aplicada pelo presidente do grupo administrativo. Ele poderia até aplicar. Quem é que deve aplicar a pena de repreensão, que é o que pede a questão, no caso de Tiago fazer parte, né, do corpo técnico e administrativo? Se Tiago fosse servidor técnico e administrativo, você vê aqui. Quem tem a competência, inciso 1º do artigo 160, o diretor de departamento e de divisão. Cuidado para não fazer confusão. Gostou do vídeo? Deixa um like, inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. E aqui na descrição do vídeo você verá a playlist com todas as questões resolvidas, questões neste modelo de história, estudo de caso, situação problema, situação hipotética. Valeu, galera. Valeu, turma. Bons estudos e até a aprovação.